paróquia de Santa Teresinha Vicente Pison, paróquia mais bonita do Brasil. Para mim é. Né? O evangelho de hoje é de Jesus Cristo, segundo Lucas 5, de 1 a 11. É bom ler quando chegar em casa. Se a mulher quiser dormir, acorde ela e leia. Se o marido quiser dormir, acorde ele e leia. Leia 10 vezes se ele quiser dormir. Passe a noite toda lendo, né? É o 5º domingo do tempo comum. Bora ler. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada, a palavra de Deus acontece no coração que acredita. Jesus estava na margem do lago de Genezaré, aquele lago chamado Lago da Galileia, chamado de Mar, que é bem grande. A casa de Pedro fica bem pertinho. Eu estive lá 3 vezes, estive na casa do Pedro, celebrei na casa do Pedro, tomei banho nesse mar, nesse lago. Cuidado, porque às vezes a gente entra assim, aí de uma hora para outra afunda de uma vez, né? Eu tentei andar, mas afundei. Tinha fé, né? Como Jesus, né? Então Jesus estava na margem do lago, estava na margem, tinha um lago ali, né? E estava na margem. E a multidão apertava-se ao seu redor. Uma multidão, onde Jesus está, tem uma multidão. A multidão estava apertando ele, comprimindo, tocando nele, né? O que a multidão queria? Ser curada, ver ele expulsar o demônio, queria comer pão, multiplicar o pão, queria ouvir Jesus, Jesus ensinava, né? A multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Então pronto, queria ouvir a palavra de Deus. Uma multidão, né, que tem aqui. Então Jesus vê 2 barcas lá. 2 barcas paradas na margem do lago. Ele estava na margem na praia, ele vê 2 margens dentro do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Aí viu os pescadores, né? Quem eram os pescadores? Pedro, André, Tiago e João. Subindo numa das barcas, subiu, nem pediu, subiu. Que era de Simão, Pedro, o nome dele em hebraico é Simão. O nome dele em aramaico, Kefas, ou Cefas, e o nome em grego, Petros, Pedro, é o mesmo nome. Pedro quer dizer pedra, que vem de Kefas, que quer dizer pedra, porque Jesus disse que ele é pedra, e sobre essa pedra eu vou construir minha igreja. Aí ficou Pedro, pedra. Mas o nome dele era Simão. Pediu a Simão que se afastasse um pouco da margem. Ele subiu no barco do Simão, Pedro, aí disse: se afasta um pouquinho, que eu vou ensinar do barco à multidão. E a multidão não estava deixando ele caminhar direito, aí ele foi para a barca, subiu na barca, sentou na barca e começou a ensinar. Depois sentou-se da barca e ensinava as multidões, que eu disse, né? Quando acabou de falar, depois que ele se ensinou, ele disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Quando João Paulo II foi escolhido Papa, foi a primeira coisa que ele disse, lá de São Pedro: avançai para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. João Paulo falou para nós, para a gente avançar para águas mais profundas, para a gente evangelizar o povo, ou com a palavra, ou com a nossa vida. Lançar a rede para a pesca, para pescar quem? Homens e mulheres, para evangelizar. Quando ele mandou avançar para águas mais profundas, Simão respondeu: Pedro, mestre, nós trabalhamos a noite inteira, eu sou pescador. Tu não é não, eu sou. Eu passei a noite toda pescando, pesquei nada. Aí tu manda agora eu entrar no lago de novo para pescar? Já viu alguém pescar de manhã cedo? Né? Que história é essa? Ele disse que não ia não, só isso aqui.
Nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas ele vai obedecer. Em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. Olha que Pedro era pescador, pessoal. Ele disse, noite todinha pescando, sem pegar nenhuma traíra. Nem nada, nem um lebiche. Sabe o que é lebiche? Peixinho bem pequenininho. Como é o nome do peixe aí que vocês pescam, pequenininho, que torra? Como é? Sardinha, tem outro nome aí, como é? Lá no São José disseram outro. É? Tainha. Tainha é pequeno. Pronto, não pescaram nada. O Dário não sabe o nome de peixe, não. Já foi pescador alguma vez na vida? Já? Sabe mais que eu, aí, falando do pescador. Aí o Pedro obedeceu. Olha lá. Em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixe, que as redes se rompiam. As redes, as tarrafas, começou a rasgar tudinho. Fizeram sinal os companheiros de outra barca, Tiago e João, para que viesse ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Não tinham pegado nada, de repente a barca estava afundando de peixe. Por que pegaram tanto peixe? Porque Pedro obedeceu. E ele era pescador, ele podia não ter obedecido. Não, vou não. Estou cansado. Peguei nada. Tu é carpinteiro, eu sou pescador. Pedro obedeceu. E essa barca representa o quê? A igreja. A nossa vida. Quando a gente obedece, tem muito fruto, tem muito peixe. Se não obedece, tem não. Às vezes a gente quer ser, né, doutor, né, quer ensinar Jesus, né? Às vezes Jesus pediu uma coisa difícil para ele, porque ele já tinha trabalhado a noite toda. E ele acreditou. E ele entrou na barca e pegou o peixe. Quando Pedro viu aquilo, ele vai chamar agora de Simão Pedro, atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, que eu sou um pecador. Pedro, não diga isso não, diga assim: Senhor, aproxima-te de mim, que eu sou um pecador. Né? É justamente porque nós somos pecadores, é que Jesus quer se aproximar de nós. Ele era pescador e pecador, né? Não é que Jesus quer se afastar de nós. Então é: Senhor, aproxima-te de mim, porque sou um pecador. Mas a gente entende que Pedro estava maravilhado com aquilo, né? Pedro viu que aquele homem era um homem diferente. Fez um milagre. E Pedro era pecador e pescador. Senhor, afasta-te de mim. Ele teve um temor, né? Ele estava com medo, Pedro. Pedro morre de medo. Ele vai ter medo também quando Jesus é preso, aí ele vai negar Jesus, porque ele tinha medo. Depois ele se converte. E já era dos 12 quando ele negou. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros. Todo mundo estava assustado, os companheiros, todo mundo estava assustado, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João eram os outros dois, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Claro, tudo era pescador, sabia pescar, não tinha pescado nada, conhecia peixe. Vem Jesus, manda pescar e pega um bocado de peixe. Jesus, porém, vai dizer para o Simão: não tenha medo. Não sei se vocês já notaram, mas na Bíblia todo mundo tem medo. Maria teve medo. Quando o anjo apareceu, que o anjo vai dizer: não tenha medo. Né? Zacarias, pai de João Batista, teve medo. Pedro tem medo.
Jesus teve medo no Getsemane, Pai, afasta de mim esse cálice. Depois ele aceitou. Sentir medo todo mundo sente. O problema é continuar com medo. Não pode. Você tem que vencer o medo. Pedro venceu. Aí vencer, na verdade, depois, né, que ele vai negar ainda. Né? De hoje em diante, tu serás pescador de homens. O que Jesus quer para Pedro não é que ele fique continuar pescando peixe, não. Agora é para pescar homem. E como é que pesca homem? Com a tarrafa de nylon. Tem que ser um nylon bem forte, né? Para pescar homem. Não, é evangelizando, é falando de Deus que a gente pesca. É com a nossa vida, com o nosso exemplo que a gente pesca. Você no seu trabalho, fale de Jesus. Às vezes não precisa nem falar, só com o comportamento correto, as pessoas, isso aí é diferente. Não roubar, não matar, fazer o bem, não pecar. E anunciar também, proclamar a palavra de Deus. É assim que a gente se torna pescador de homens. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Aí termina assim o evangelho, como é bonito, né? Então, levaram as barcas para a margem, tudo isso foi dentro do barco ainda. Pedro se atirou aos pés de Jesus. Né? Deixaram tudo e seguiram Jesus. Olha que era o trabalho deles. Deixaram tudo e seguiram Jesus. Certamente você que é casado não vai deixar tudo para seguir Jesus nesse sentido. Ainda vai deixar a sua mulher, seu trabalho. Mas deixa o pecado que está dentro de você. Deixa as coisas ruins e siga Jesus. Às vezes ele pede que a gente deixe tudo sim, quando o jovem quer ser padre. Aqui já temos 2 que deixaram tudo, estão lá estudando. Quando as meninas querem ser freira, aqui tem um bocado que quer ser freira. Essas 2 me disseram que querem ser freira. Aí nesse ponto vai ter que deixar mesmo. Mas se vai casar, você não vai deixar a mulher nem seus filhos, não. Você vai deixar o que está errado. A gente vai deixar o pecado para seguir Jesus. Mas deixe mesmo. Porque o pecado todo mundo pode deixar. Está entendido? Tem uma primeira leitura que eu gosto muito, a leitura do profeta Isaías. Isaías 6, 1 a 2a, 3 a 8. Esse A é a primeira parte do versículo. O que Isaías diz? No ano da morte do rei Osias, tinha um rei lá chamado Osias, lá em Israel. No ano que o rei morreu, vi o Senhor sentado num trono de grande altura, num grande trono. Ele teve uma visão. Ele viu o Senhor sentado no trono. O seu manto se estendia pelo templo. O Senhor estava no templo, além de estar sentado no trono, estava num templo, e o manto dele cobria o templo todinho, o manto cobrindo a igreja todinha. Havia serafins de pé ao seu lado. Serafins são anjos. Na palavra hebraica, saraf quer dizer queimar. Serafins são os anjos que queimam na presença do Senhor. Cada um tinha 6 asas, para dizer que voavam. E 6 é um número imperfeito, porque só Deus é perfeito. Eles exclamavam uns para os outros, quem os serafins? Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. É o nosso santo que nós rezamos, cantamos na missa. O santo que nós cantamos na missa é daqui, do Isaías 6. Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos. Daqui a igreja tira a missa toda da Bíblia. Toda a terra está cheia da glória do Senhor, e é verdade. Ao clamor dessas vozes, enquanto os serafins estavam cantando, gritando, começou a tremer as portas do templo, como se as portas aqui começassem a tremer, tivesse um terremoto grande. E o templo se encheu de fumaça. Garanto, se acontecesse aqui, estava todo mundo correndo. Um terremoto grande aqui, né, com fumaça, ficavam nem os gatos. Esses gatos aí que estão ali. Então o profeta disse, era um sonho, uma visão. Ai de mim, eu estou perdido. Claro, aquela confusão toda, né? Mas não foi só por causa disso não.
Sou apenas um homem de lábios impuros, como Pedro. E eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu vi a Deus, estou perdido. Claro, uma pessoa que vê a Deus morreu. Pode ver a Deus com os olhos aqui na terra. Quando ele falou isso, um dos serafins, um dos anjos, voou até ele. Estava do lado do Senhor e voou até ele. Tendo na mão uma brasa. Anjo pode pegar a brasa na mão, né? E ele tirou a brasa, retiraram do altar com uma tenaz. Tenaz é um ferro que eles usavam para pegar a brasa. Tem a brasa no turibla aí? Não vou pegar com a mão, pega com um ferro. Só que ele retirou a brasa com a tenaz, pegou na mão e com a brasa tocou a boca do profeta. Tocou na boca do profeta, para queimar mesmo, para purificar. Assim que isso tocou teus lábios, desapareceu tua culpa. Nessa hora o pecado dele foi perdoado. A pena pelo pecado não foi não, mas o pecado foi. Quando você confessa, a culpa pelo pecado não existe mais não. Pode ser o pior pecado. Tem a pena. Que se não pagar a pena aqui, paga no purgatório. Assim que a brasa tocou teus lábios, desapareceu tua culpa, o teu pecado está perdoado. Pronto, ele estava com medo de estar pecando. Então ele ouviu a voz do Senhor. Só agora o Senhor falou para ele. O que é que o Senhor diz? Quem enviarei? É o que João Paulo disse, né? Lançai as redes. Quem enviarei? Mesma coisa. Quem irá por nós? E o profeta respondeu: eis-me aqui, envia-me. Meus irmãos, esse é o único profeta, o único, da Bíblia todinha, que quando Deus chama ele diz, eu vou. Foi isso. O Moisés teve medo e disse que era gago. Foi, pode ler a história de Moisés. O Elias fugiu de uma rainha. O Jeremias disse que era uma criança. Esse aqui disse, estou aqui, pode me mandar. E essa leitura para mim é muito importante, porque em 85 eu fiz meu segundo retiro vocacional, 40 anos atrás, 85. Não era nem nascido, né? Nem o pai de vocês era nascido, né? O pai era, né? 40 anos eu fiz um retiro vocacional lá no Padre Caetano, lá no Pirambu. Alguém conheceu o Padre Caetano aqui? Alguém conheceu o Padre Caetano? Só a Severina, que é velha. Né? Pois eu fiz um retiro lá, em 85. E eu estava na dúvida, o que Deus queria de mim. E, claro, eu tinha 23 anos. Eu tinha me convertido em 82. Em 85 eu fiz o segundo retiro. Aí era um retiro de carnaval, um retiro, né, vocacional também. Aí o cara pregou e disse, agora cada um faz sua oração. Eu fui fazer minha oração, peguei minha Bíblia. Aí eu disse ao Senhor, olha, eu quero escutar de ti agora, o que tu quer de mim? Aí eu abri a Bíblia. Qual foi a leitura? Essa aqui. 40 anos atrás, essa leitura aqui eu nunca esqueci. Quem enviarei? Quem irá? E eu disse, estou aqui. Pois não é que aconteceu, eu não estou aqui pregando, né? Quando Deus quer, pode se acabar tudo, pode durar muito tempo, pode durar não sei quanto. Eu fui ordenado bem depois, mas estou aqui pregando. E cada vez que eu leio essa leitura eu me lembro. Foi em 85, foi um retiro em fevereiro de carnaval de 85, a leitura foi essa. Senhor, mas agora pegue leve, viu, que eu já estou com 63. Mande outro. E a segunda leitura da carta de Paulo aos Coríntios. Não, o Senhor fala o que ele quer, o que ele quiser, né? A leitura de Paulo aos Coríntios, que ele vai falar da tradição oral, como é que a palavra de Deus ela foi transmitida.
Quero lembrar-vos, irmãos e irmãs, o evangelho que vos preguei e que recebeste. Ele pregou o evangelho, como eu estou pregando. E que recebeste, vocês estão recebendo, no qual estáis firme, tem que ser firme na fé. Por ele sois salvo, quem salva é o evangelho, não é o padre nem o Paulo. Se o estáis guardando, se você guardar o evangelho, a palavra de Deus, você vai ser salvo. Tal qual ele vos foi pregado por mim, mas o pregador tem que ser fiel à pregação, à palavra, pode inventar não. De outro modo, terias abraçado a fé em vão. Se eu estou pregando mentira, vocês estão abraçando a fé em vão. Eu tenho que ser fiel. E tem que ensinar a coisa certa. Aí ele vai explicar como é essa pregação. Transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido. Ou seja, ele transmite o que ele escutou. Não tinha livro não, na época. Era tudo oral, eles falavam. Paulo escutou. Ele teve a revelação de Deus, e ele escutou falar de Jesus, então ele transmitiu. E quem escutava, transmitia. E quem escutava, transmitia. E quem escutava, transmitia. E é assim que a palavra de Deus chegou até nós. A palavra mesmo apareceu muito tempo depois, era só assim, falando. Aqui que ele está explicando. Transmiti-vos o que eu recebi. E o que foi que ele transmitiu? Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, não peque mais, irmão. Segundo as Escrituras, ele foi sepultado, terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. Ele pregou as Escrituras, a morte e ressurreição de Jesus. O que a igreja tem que pregar todo dia, e no domingo principalmente, é a morte e ressurreição de Jesus. Domingo é a festa da morte e ressurreição de Jesus. Toda missa tem morte e ressurreição de Jesus. E o Ciro Pascal, que já esconderam, cadê o Ciro? Eu disse, vai botar o Ciro aqui e já esconderam. Eu quero o Ciro na missa, já disse. O Ciro é a ressurreição de Jesus. E que apareceu a Cefas, depois aos 12. Cefas é o nome de Pedro em aramaico. Quer dizer pedra. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Deste a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago, e depois apareceu os apóstolos todos juntos. Então ele tem que pregar a morte e a ressurreição de Jesus. Por último, apareceu também a mim, como um abortivo. Eles consideravam um aborto, porque ele não viu Jesus, ele se converteu depois. Na verdade, eu sou o menor dos apóstolos, e é mesmo, porque ele chegou até a participar do assassinato do Estevão. Nem mereço o nome de apóstolo, de missionário, porque persegui a igreja de Deus. É pela graça de Deus que eu sou o que sou, mas agora ele é o que é pela graça de Deus. Cada um de nós é o que é pela graça de Deus, se estiver seguindo a graça de Deus. Sua graça para comigo não foi estéril. A prova é que tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos, e é verdade também, porque Pedro, quando saía, levava a mulher, né? E Paulo resolveu não casar. E Paulo trabalhava ainda para sustentar, não dependia da igreja. Não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. Tudo é a graça de Deus. É isso, em resumo, que eu e nele e eles temos pregado: morte e ressurreição de Jesus Cristo. E é isso que crês. Nós cremos na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Pois bem, as 3 leituras são essas. Você escolhe as 3, ou uma, ou 2, e fique pensando durante a semana. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.